A paz, irmão, irmã, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Deus abençoe sua vida, tá? Em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, mais uma manhã. Hoje, quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Ah, como é bom, né? Como é bom mais um dia. Como é bom acordar e poder sentir que temos mais uma chance, mais uma oportunidade. Então é isso, né? Já que temos mais uma chance, mais uma oportunidade, vamos agarrá-la, né? E eu vou fazer aquilo que eu sou chamado a fazer, obedecer ao Senhor, entregar aquilo que Ele traz ao meu coração para que nós possamos ter um dia mais sábio, um dia mais ah, direcionado ou melhor direcionado pelo Senhor, né? Vamos lá? O tema da mensagem de hoje, ou seja, aquilo que Jesus quer nos ensinar nesta manhã, neste dia, nesta quarta-feira, tem este tema aí. Ele, ou seja, Jesus, fala novamente sobre o juízo. É, o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos é de 47 ao 51. Diz assim a palavra do Senhor. O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados num tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e os jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou: Vocês estão entendendo? Eles responderam: Sim. Amém. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele fala muito sobre o juízo. Ele fala muito sobre aquele dia, o dia do juízo. Ele traz a, a realidade daquele povo naquela época, parábolas, histórias do cotidiano, coisas do cotidiano, que mostra como será o juízo. Jesus ele fala do céu, Jesus ele fala do inferno, e ele fala como será os dois. A Bíblia nos mostra como será os dois. E olha, ele fala, né, sobre o inferno, choro, ranger de dente, desespero. Tem a parábola do rico e do Lázaro, que eu não sei se nós já trouxemos aqui, se nós já refletimos sobre ela, mas creio que não. Mas fala também sobre a parábola do rico e do Lázaro. Então Jesus ele mostra para a gente o desespero que terão as pessoas julgadas e condenadas. Aí, eu estava ontem no barbeiro e estava conversando com o pessoal que estava lá, ah, e falando, né, sobre Deus, né? E meu barbeiro colocando algumas ideias dele, né? Vamos lá. Ele, ele crê em Deus, mas não é discípulo, não é servo. Então ele tem ali uma crença, mas ele tem os achismos dele, né? Porque ele não conhece Deus. E nós que conhecemos o Senhor, nós não temos achismos. Nós sabemos o que sabemos por revelação. Quando Deus quer falar, quer revelar algo, né? Através da palavra, através da Bíblia. Né? Quando Deus quer dar um ensinamento, quando Deus quer trazer um, uma explicação daquilo que está escrito. Então vai lá. Deixa eu falar uma coisa. É, Jesus ele fala muito sobre o reino sobre o juízo, né? Então vamos pensar com a lógica. Aquele que não crê, ou aquele que crê à sua maneira, não aquele que, não um fiel, não um discípulo fiel, um servo realmente obediente do Senhor, que sabe,
porque está escrito e porque ele tem a revelação vinda do Espírito Santo. Perdão, gente, tô resfriado e tá ruim hoje. Tá, aquele que não é. Então, que não crê muito, que tem ali, né, o seu ceticismo, ou seja, sempre com o pé atrás. Tá, se nada disso acontecer, se não tiver juízo final, se não tiver céu e inferno, se não. Beleza. Mas não é muito mais racional nós vivermos imaginando que, e se tiver? E se tiver? Olha só, ó, pega esse ponto de vista. E se tiver? Realmente tiver o juízo e Jesus vier e for separar o joio do trigo, ou como esta parábola diz, os peixes bons dos peixes maus. E se realmente acontecer isso, né? Tem gente que vive crendo que não vai acontecer. Mas e se? Não é melhor nós levarmos uma vida que agrada a Deus, baseada naquilo que está escrito, naquilo que foi colocado no nosso manual de instrução, para que nós possamos, se realmente acontecer o juízo, nós possamos ir para o lado das pessoas que vão para o céu. Porque se não acontecer, beleza, beleza, tudo tá tudo certo. Mas e se acontecer? E se acontecer essas pessoas que vivem de qualquer jeito, ou melhor, que vivem o contrário daquilo que a Bíblia ensina, se acontecer, eu creio que vai acontecer. É o que eu creio hoje, é a verdade que eu creio, eu vivo isso. Mas as pessoas que não têm essa fé, não é melhor pensar assim, putz, e se acontecer? Caramba, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero viver no desespero. Eu não quero me desesperar vendo Jesus falar assim: não te conheço, apartai-vos de mim. Eu não quero ficar num lugar que o tormento é eterno, que haverá choro, ranger de dente. Você quer? Então não é muito mais simples eu viver, eu buscar aquilo que Deus escreveu da maneira com que eu devo viver, e se vier o juízo, tá tudo legal? Não é melhor? Eu tô falando para aquele que não crê, tá? Que não crê 100%, que crê, mas não 100%, porque aquele que crê, mas não 100%, ele vive da maneira que ele quer. Por exemplo, o que eu ouvi ontem do barbeiro, ele coloca Deus dentro da mente dele. Ele coloca as coisas de Deus dentro da mente dele, gente. E as coisas de Deus não cabem na nossa mente. A grande maioria das coisas de Deus não fazem sentido. E as pessoas que não conhecem Deus na intimidade querem que as coisas de Deus, as coisas sobrenaturais, façam sentido. E não faz. Mas isso quem conhece o Senhor sabe. Quem não conhece, não sabe. E não conhecendo e não sabendo, vivem de uma maneira contrária àquilo que Deus deseja. É assim. Quem não é íntimo do Senhor, quem não conheceu o Senhor na intimidade, tem um Deus imaginário. Crê num Deus, mas aquele que está na tua imaginação, o Deus que tem que fazer sentido para você. É assim. E, cara, isso vai dar ruim. Se acontecer o juízo, vai dar ruim. Então é melhor a gente viver imaginando que vai acontecer e, pô, eu quero estar no céu e fazer as coisas certinhas. Então, medita nisso, você que se você não crê realmente, enfim, você que crê, tenta passar essa visão para aquelas pessoas que não creem, né? Tenta pegar essa mensagem aqui de alguma maneira e compartilhar essa visão. Amém? Meu irmão, minha irmã, beijo no seu coração, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.